Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o registro de Lucas, no capítulo 11. Hoje, excepcionalmente, nós não exporemos o texto de Colossenses. Estamos na série A Supremacia de Cristo já há alguns meses. Mas, excepcionalmente hoje, eu gostaria de trazer para os irmãos uma meditação no Evangelho de Lucas, que é uma exposição que eu tenho feito lá em Abreu. Lucas capítulo 11, a partir do verso 37. Jesus censura os fariseus. Esse texto é o texto posterior à parábola da candeia. Lucas capítulo 11, versos de 37 em diante. Nós louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui, também pelos irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão, também há alguns irmãos da igreja que viajaram e que nesse momento estão participando conosco através da transmissão. Então nós louvamos a Deus pela vida de vocês e em especial pelos irmãos da nossa equipe aqui de multimídia, que trabalha para que este privilégio alcance os irmãos quando eles estão distantes, né? Graças a Deus pela vida de Carlos, de Theo, de Ada, que se dedicam não apenas durante os cultos, mas também durante a semana. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 37, diz assim a Escritura Sagrada: Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim também sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo,
vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e te louvamos pela honra de podermos expô-la nesta noite. Enquanto muitos estão, Senhor, a ouvir coisas que não te agradam, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco através da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, porque nós somos carentes e precisamos da tua graça, da tua orientação e da revelação da tua vontade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, à medida que o Evangelho de Lucas vai sendo tratado e que ele segue com a narrativa, nós vamos observando que um dos grandes temas aqui, entre o capítulo 10 e o capítulo 11, é o tema da incredulidade. Esse tema, ele é muito sério, ele é muito importante, porque nós não temos muitas vezes a dimensão de como a queda do homem lá em Gênesis afetou a vida e o coração dos homens, ao ponto deles não enxergarem as coisas mais óbvias, e nós também só conseguimos enxergar por causa da fé que um dia alcançou o nosso coração. Eu me refiro ao fato, irmãos, de que o pecado nos tornou incapazes de, como homens naturais, enxergarmos a beleza de Jesus Cristo, a sua glória. Ele é o próprio Deus habitando no meio de nós. A Bíblia diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Filipe retrucou Jesus dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu me dizes a mim, mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Quem vê o Pai vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Vejam, irmãos, o verbo se fez carne, né? A palavra se fez carne, habitou entre os homens. Todo Israel anelava a vinda do Messias, havia uma expectativa enorme de que ele viesse para habitar naqueles dias. Se nós olharmos, por exemplo, o cântico de Simeão, a expectativa de Ana, a profetisa, nos primeiros capítulos lá de Lucas, nós podemos perceber que aqueles que eram piedosos, que buscavam ao Senhor, estavam então nessa expectativa, e quando Jesus veio, eles celebraram, festejaram. Entretanto, haviam alguns religiosos que, a despeito do conhecimento que tinham da lei de Deus, estavam cada vez mais com os seus corações cauterizados, endurecidos. Meus irmãos, aqui nós já podemos observar algo que é importante para nós entendermos como a linha de raciocínio que o próprio Senhor Jesus usa nas suas palavras. Religiosidade não aproxima ninguém da presença de Deus. Se for religiosidade crua, vazia, apenas exterior, ela na verdade pode se tornar até mesmo um empecilho para que as pessoas se aproximem verdadeiramente de Deus. E aqui deixa eu explicar para os irmãos um pouco do contexto imediato do texto. Nós estamos falando dos fariseus, mas quem eram os fariseus? Era uma fraternidade religiosa, judaica, muito provavelmente que surgiu fruto do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico para Jerusalém. E, como os irmãos bem sabem, Israel foi levado cativo para a Babilônia por conta dos seus muitos pecados, da idolatria e de tantas outras coisas que eles praticavam contra Deus. Então, quando eles retornam para Jerusalém, havia um senso de prática de uma religiosidade cada vez mais santa. Eles não queriam que o que aconteceu no passado acontecesse novamente. Eles então se tornaram extremamente dedicados à lei, e os fariseus em si, eles não tinham problema nenhum, crítica nenhuma contra eles, porque eram homens que estavam buscando conhecer mais a Deus, buscando conhecer a palavra de Deus, buscando seguir a palavra de Deus. Porém, para eles a palavra não foi suficiente, de maneira que eles começaram a estabelecer as próprias leis que regiam várias áreas da vida, entre elas, por exemplo, o dia do Senhor.
para os fariseus havia uma determinação não apenas da guarda e observação, né, do dia do Senhor, mas havia uma ordenança até de quantos passos, quantos metros você poderia dar no dia do Senhor. Eles inventaram entre 600 a 800 leis menores, além das leis que já haviam nos 10 mandamentos e os seus desdobramentos, tornando a vida das pessoas um fardo terrível, uma série de regras, de proibições, sem sentido algum, e colocavam nessas regras, nessas ordenanças feitas por eles mesmos, as quais se tornaram tradições, e quando se torna tradição, a coisa fica ainda mais difícil de ser abolida. Muitas dessas regras eles mesmos não cumpriam, faziam as coisas em público, mas de forma secreta agiam diferente. Se preocupavam em observar a vida dos outros, mas as suas próprias vidas eles não observavam. Este é o grupo, irmãos, com quem Jesus vai ter os maiores embates nos evangelhos. São os fariseus, os escribas e os saduceus. Entre eles, os fariseus e os escribas, ainda o grupo mais hostil às palavras de Jesus, e os fariseus ainda mais do que os escribas. Então, o que nós vamos ver aqui é Jesus agora entrando mais profundamente com a revelação, e essa revelação começando a causar ofensa. E aqui, irmãos, uma outra coisa que a gente precisa observar é o seguinte: é que o evangelho puro e simples, como deve ser pregado, e como deve ser ensinado, e como deve ser vivido, ele causa um incômodo ao sistema religioso. Porque o sistema religioso luta por tradições, por costumes, por hábitos, e faz daqueles rituais como se fosse a quarta pessoa da Santíssima Trindade. É mais ou menos isso. Se torna um ídolo. A religiosidade distante de Deus e da centralidade da pessoa de Jesus se torna, na verdade, um grande ídolo. E como todo ídolo, se torna vã e fútil. E no final, uma grande frustração, porque não atinge o objetivo, não alcança o alvo, que é estar mais perto de Deus. Meus irmãos, a única forma de nós estarmos perto de Deus é por meio de Jesus, e somente por Jesus. Os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, fitos na pessoa bendita de Jesus. Nós vivemos num Brasil dito cristianizado, onde há muitas tradições religiosas, denominacionais, e muitas delas tomam uma posição quase que de pé de igualdade com o próprio Cristo. De sorte que é possível você ver pessoas cheias de tradições, igrejas cheias de tradições, mas onde Jesus não é muito bem-vindo, principalmente quando ele ofende as tradições. Isso é algo que nós precisamos observar entre nós cristãos, entre nós evangélicos, se nós não estamos... E veja, irmãos, aqui não é uma mensagem contra a tradição, porque em todo ambiente existe tradição. Nós podemos pensar na tradição como algo geográfico, né? Nós temos um Brasil continental, né? Temos 5 regiões do nosso país, né? Nós estamos no Nordeste, né? Que é a região que tem mais estados, né? E cada região tem a sua tradição, a sua forma, né? A gente observa, por exemplo, as comidas, né? Em um lugar é aipim, no outro é macaxeira, né? E como as pessoas chamam diferente as comidas, as frutas, como elas falam diferente, como elas agem diferente, e nós aprendemos a respeitar o costume, a tradição, o jeito de cada um. As denominações também têm suas tradições. E quando nós falamos de tradição, nós observamos, nós presbiterianos temos também a nossa tradição. Somos uma igreja tradicional.
Então temos os nossos costumes, os nossos jeitos, não há nenhum problema nisso, todo ambiente tem sua tradição, até a sua casa tem uma tradição, um modo de viver diferente da minha. Nós estamos geograficamente tão perto, podemos fazer parte da mesma denominação, sermos presbiterianos, mas na sua casa ter um hábito e na minha casa ter outro hábito. Não há nenhum problema nisso. A questão é quando nós colocamos os valores trocados. Quando, pela minha tradição, eu não posso te receber na minha casa. Quando, pela minha tradição, eu não posso entrar na tua igreja. Há igrejas que até exigem que a pessoa apresente a carteira para poder participar da ceia do Senhor. Ora, de quem é a mesa? É da denominação ou é de Jesus? É porque Jesus convida os crentes professos à mesa do Senhor. Mas em algumas igrejas você só entra se você der o cara crachá, der a carteirada. Senão não entra. Ora, a mesa de quem é? A mesa é de Jesus? Não, é porque nós sempre fizemos assim, é a nossa tradição. A tradição não pode estar acima da palavra. Não é essa história de nós sempre fizemos assim. Tudo bem, vocês sempre fizeram assim, mas por quê? Qual o sentido? Qual a razão? E às vezes, por conta destas tradições, os crentes afastam mais as pessoas do que aproximam do Senhor. Meus irmãos, essa noite eu gostaria de refletir a respeito disso. Não apenas observar os fariseus dos tempos de Jesus, mas observarmos nós também. Se no nosso conhecimento do Evangelho, nós não temos uma pitada de farisaísmo dentro de nós. E se você detectar, hoje é noite de você se arrepender e voltar para o centro, para o foco, que é Jesus de Nazaré. Vamos observar o texto então, Lucas capítulo 11, a partir do verso 37. Nós vamos observando verso a verso, passando rapidamente, tirando algumas aplicações. Ao falar Jesus essas palavras, diz o texto, o fariseu o convidou para ir comer com ele. Que palavras eram essas? A parábola da candeia. E nessa parábola, irmãos, Jesus alertou os seus ouvintes, em especial os fariseus, a respeito da forma como eles recebiam o Evangelho. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. A palavra deveria iluminar o homem, mas no caso dos fariseus, eles permaneciam nas trevas. Jesus diz então, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente. Não era o caso dos fariseus. Então, depois dessa palavra, o fariseu convida Jesus para ir comer na casa dele. Havia um costume nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, exatamente pelo fato dos fariseus serem aqueles que eram os mais curiosos quanto à lei de Moisés, havia o costume então que sempre que um mestre se levantava, eles convidavam, Rabi, vamos à minha casa. E geralmente era assim, as casas tinham muitas janelas, as portas ficavam abertas, a mesa era estendida, as pessoas ficavam sentadas ao lado da mesa, né? Não é como nós temos hoje, e as janelas abertas para que as pessoas pudessem ficar do lado de fora ouvindo. Ok? Vocês devem lembrar daquele momento em que, num desses jantares, uma mulher entra, né, na casa e derrama um perfume aos pés de Jesus, essas coisas todas. Bem, era esse o hábito. Estava ali o rabi, eles comiam, bebiam e dissertavam, conversavam a respeito de algum assunto, e era possível também fazer perguntas, e as pessoas do lado de fora ficavam na expectativa, observando toda a conversa. Bem, Jesus tomou então lugar à mesa, mas o fariseu foi tomado de admiração porque Jesus não se lavou primeiro antes de comer. Irmãos, esse costume dos fariseus não era uma mera questão de higiene, não era uma questão sanitária, era uma questão religiosa. O cuidado deles aqui era de não serem contaminados com o alimento. Então eles faziam uma cerimônia
de purificação. Jesus então responde: vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. Ah, irmãos, que palavra de Jesus, né? A gente não sabe a que horas foi do jantar, mas deve ter dado uma certa indigestão, né? Essa palavra, porque Jesus entra logo rasgando. Se aquela crítica ali a Jesus foi dirigida logo no começo, no meio, no final, nós não sabemos. Mas a resposta de Jesus foi prontamente após a crítica. Vocês estão preocupados com o exterior do copo, com o exterior do prato. Vocês estão preocupados com cerimônia. Mas vocês não estão preocupados com o coração. Ah, irmãos, há uma observação que nós precisamos perceber aqui, não apenas quanto aos fariseus, mas até mesmo quanto a nós. Nós temos uma preocupação com a nossa imagem. Eu estou olhando para vocês aqui, estou vendo vocês muito bonitos. Algumas de vocês se maquiaram, arrumaram o cabelo, os homens estão aqui muito bem arrumados, um mais cheiroso que o outro, uma mais cheirosa que a outra. Nós, a não ser em casos de alguma dificuldade de sanidade, nós costumeiramente gostamos de nos cuidar, é natural o autocuidado. E não há nenhum problema nisso, tá? Os irmãos continuem vindo bonitos, cheirosos, elegantes, é maravilhoso tudo isso. Mas a preocupação dos fariseus aqui era uma preocupação de transparecer para os outros espiritualidade. Era uma forma de demonstrar que eles eram puros, que eles eram santos. Então vamos lavar tudo para que nada fique contaminado. Você deve se lembrar aí do período da Covid, né? Principalmente logo quando estourou. Né, a gente dando borrifada em tudo dentro de casa, né? Você lembra disso? Quem aqui deu banho em pacote de feijão, hein? Passou álcool em pacote de feijão. Eu vi gente dando banho em sabonete, não? Vou lavar esse sabonete que eu não sei quem foi que pegou, né? Porque as pessoas pegam sabonete e cheiram, né? E tal. Depois a gente descobriu que nem precisava disso, porque o vírus morre, o vírus não pega assim. Nem precisava de um monte de coisa, que eu não vou entrar no mérito. Mas a gente sabe que não precisava de um monte dessas coisas. Mas quantos de nós não colocamos o carrinho do lado de fora, pegamos o álcool gel e começamos a limpar, naquele desespero todo de não pegar a doença? Foi uma loucura. Ali era uma questão sanitária. Agora imagine, o zelo dos fariseus era maior ainda, por uma questão espiritual. Eles achavam que a contaminação vinha de fora para dentro. E Jesus diz: o problema está no coração, e no caso de vocês, está cheio de rapina e de perversidade. Vocês sabem bem a figura da rapina, né? Existem as aves de rapina, geralmente elas têm preferência por um tipo de alimento, que é o quê? Carniça. Mais ou menos Jesus estava dizendo assim: vocês são os urubus espirituais. Dentro de vocês só tem perversidade. Vocês se preocupam com o exterior, com a reputação, mas vocês não estão preocupados com o caráter. E Deus é aquele que sonda o coração. Para Deus o que importa é o coração. Durante o momento dos cânticos a gente lembrou disso, não foi? Daquela viúva que deu de coração, deu tudo o que tinha. Jesus diz: ninguém deu mais do que ela, porque ela deu do seu interior. Ou seja, irmãos, Deus sonda o nosso coração, e Deus não tem nenhum encanto pela nossa performance exterior. Você pode levantar a mão, você pode cantar bonito, você pode parecer mais espiritual do que os outros, você pode dizer que faz isso e faz aquilo, que dá oferta, que ajuda os pobres, que é uma boa pessoa. Você pode querer transparecer o que for. Deus não se encanta, Deus não se comove com o que você faz. O que importa para Deus é quem você é por dentro, o seu interior, o seu coração. Você pode ser até introspectivo. Todo mundo levanta a mão, fulano não levanta, é porque fulano não é espiritual.
Pode ter muitas mãos levantadas, sem espiritualidade nenhuma. E pode ter muita gente introvertida com o coração quebrantado diante de Deus. E aqui eu não estou dizendo que os irmãos não podem levantar as mãos. Levante as mãos, faça tudo, desde que seja de coração e não meramente para aparecer para os homens. Há uns videozinhos engraçados, né, desses memes de internet, do pessoal da mídia, né? O pessoal da mídia está filmando assim durante o culto. Aí tem um irmãozinho lá atrás vendo o rapaz da mídia chegando, né? Vendo o João chegar, João ou Kessia, né? E aí ele está lá conversando, tal, todo mundo orando e ele olhando o celular. Aí quando está passando o celular do rapaz da mídia, ele começa a orar e faz aquela cara assim espiritual, tal. Bem, se era só um meme ou se foi verdade, eu não sei. Mas às vezes nós estamos muito preocupados com o que os outros pensam de nós. E não é que nós não precisamos nos preocupar com a nossa reputação. É bom, mas desde que ela seja fruto do caráter, daquilo que vem de dentro, e não meramente uma forma de chamarmos a atenção das pessoas para a nossa própria espiritualidade. Jesus diz: insensatos, vocês são insensatos, falta sensatez, falta juízo para vocês, entendimento. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Então, quando vocês se preocupam com o exterior, é porque vocês veem o exterior. Mas Deus vê o exterior e vê também o interior. Então, parem de se preocupar apenas com o exterior e se preocupem mais com o interior. Antes, dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, né? Aqui o detalhe, né, irmãos? Aqui são citadas a arruda, a hortaliça, são aquelas plantinhas que têm a folhinha pequena, né? O coentro, a arruda. Vejam, eles eram detalhistas quanto a isto. Eles plantavam, lembre que a sociedade era majoritariamente da agricultura ou da pecuária, né? Então eles plantavam e quando as plantinhas saíam, um pezinho de coentro, aí eles diziam assim, 10% aqui, quantas folhinhas? Se tem 10, uma folhinha é do Senhor, aí eles tiravam. Aí no outro pezinho dizia, tem 10, uma folhinha, eram bem criteriosos quanto a isso. Entretanto, desprezavam o amor e a justiça. Faltava a eles amor, faltava a eles justiça. E ora, aqui Jesus não diz, parem de dar o dízimo, observem aqui o verso. Jesus diz, devias, porém, fazer estas coisas, que é o amor e a justiça, sem omitir aquelas que é o dízimo. Ou seja, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, é bom que vocês se preocupem em ser dizimistas fiéis, em ofertarem ao Senhor. É maravilhoso, mas não sem amor. Sem amor, sem justiça, não tem sentido nenhum. Deus não precisa do seu dinheiro. O que Deus quer é o seu coração. E o que é que os fariseus faziam? Eles oravam, veja na parábola de Jesus, de si para si mesmos, dizendo, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como este publicano. Eu dou o dízimo de tudo que tenho, da hortelã, do coentro, mas eu não sou como ele. Jesus disse que ele orava, na parábola, tá? De si para si mesmo. Em outras palavras, uma espiritualidade que visa somente a autoprojeção, é uma espiritualidade em si mesmada, que não chega para Deus. Deus não tem interesse numa espiritualidade assim. Deus não tem interesse em que você apenas transpareça ser espiritual, ser crente, ser fiel a Deus. Essa é a nossa preocupação muitas vezes, com a nossa reputação. O que é que as pessoas vão falar de mim? Quando na verdade nós deveríamos nos preocupar quem eu sou diante de Deus. Quem eu sou quando eu estou sozinho. Quem eu sou quando ninguém está olhando. Quem eu sou nos meus pensamentos. Quem eu sou no meu interior.
Essa deveria ser a nossa preocupação. Reputação é o que as pessoas dizem sobre você. Caráter é quem você é no escuro. Caráter é quem você é de verdade. E meus irmãos, quando nós olhamos para quem nós somos, aí nós paramos de nos preocupar com a vida dos outros. Porque aí nós percebemos que estamos em obras também. E que temos muita coisa a melhorar. E ao invés de eu ficar observando a vida do meu irmão, eu percebo que eu tenho muito trabalho e terei muita ocupação se eu passar a olhar para a minha própria vida. Porque é uma obra enorme para ser feita dentro de nós ainda. Nós precisamos ser mais humildes, nós precisamos ser mais santos, as nossas palavras precisam ser moderadas, as nossas conversações precisam ser santas, nós precisamos nos humilhar mais diante da presença de Deus, nós precisamos ser mais amorosos com os nossos familiares, marido e mulher, pais e filhos. Vejam, meus irmãos, quando nós observamos quem nós somos, nós percebemos que temos ainda muita obra a ser feita. E não se preocupe, se você é de Deus, aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la até o dia final. Ele vai continuar trabalhando na sua vida. Agora é importante que eu e você, todos nós, estejamos abertos ao trabalhar de Deus na nossa vida. Ao invés de estarmos nos preocupando com a vida do outro, e ao invés de estarmos nos preocupando com o que as pessoas pensam de nós, se nós nos ocuparmos mais em esmurrarmos o nosso próprio corpo, em batalharmos contra o nosso homem interior, se nós nos preocuparmos mais, irmãos, com uma vida de santidade, de pureza, na presença de Deus, aí nós teremos muito trabalho. O grande problema dos fariseus é que a medida de santidade, o padrão de santidade deles, eram os pecadores. E aí eles diziam assim: se eu estou melhor do que fulano, está ótimo. Senhor, eis aqui o padrão humano agora. Mas, meus irmãos, o nosso modelo, o nosso paradigma, o nosso padrão de santidade é Jesus. E aí nós olhamos para nós e olhamos para Jesus. E vemos o quanto nós estamos distantes dele. E aí a gente diz assim: eu não tenho tempo a perder em estar olhando a vida do outro. Eu não tenho tempo a perder em estar criticando o meu irmão, se eu tenho tanto trabalho a ser feito na minha vida, já que o meu modelo é Jesus. Por isso o autor diz aos Hebreus: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, tendo grande nuvem de testemunhas, mas o nosso modelo maior, Jesus. Esse era o problema dos fariseus, irmãos. A preocupação com o exterior os fazia esquecerem de quem eles eram de verdade. Bem, se você observar, aí continua o texto: ai de vós fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Aqui, em resumo, eles gostavam de aparecer. Esse era o grande objetivo dos fariseus: aparecer. Aquele tipo de gente que na sua frente, na frente dos outros, é a paz do Senhor, é não sei o quê, é toda uma linguagem cristã, é toda uma preocupação com a roupa, com o terno, com a gravata, com a saia, com a medida, com usar isso, não usar aquilo. E a preocupação sempre está sendo colocado à frente. Jesus diz: ai de vós, porque sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Você já foi em algum cemitério? Se você já foi no Parque das Flores, eu sei que alguns outros têm, mas o Parque das Flores tem muitos sepulcros, né? Muitas tumbas, né? Ou túmulos na horizontal, né? E no chão. E às vezes, para você passar de um para o outro, você precisa... Você sabe o que eu estou falando, né? Dá uma pisadinha. Eita, pisei em fulano aqui. Desculpa, aí dá uma olhadinha lá, né? No textinho lá, né? Eita, desculpa fulano, pisei em você e tal. A gente sabe que, lógico, ali todas as pessoas estão mortas, não vão sentir nada.
mas a gente procura sempre desviar e quando pisa... Bem, os fariseus eram como as sepulturas invisíveis. As pessoas não eram naquela época, não era na horizontal, a maioria das sepulturas naquele período era na vertical. Mas as pessoas passavam por ali e por conta das rochas que fechavam as sepulturas, nem sabiam o que estava ali dentro. Então esses sepulcros se tornavam invisíveis. As pessoas passavam sem saber que estavam passando de lado da morte. Jesus está dizendo, vocês fariseus são assim. Ninguém percebe, mas dentro de vocês está a morte, a rapina, a perversidade, a malignidade, a maldade. Mas as pessoas passam sem saber, não percebem. Continue no verso 45. Um dos intérpretes da lei disse a Jesus, mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Oh, bichinho. Se sentiu ofendido com a mensagem de Jesus. Irmãos, a mensagem de Jesus, via de regra, ela é ofensiva mesmo, tá? A gente tem o costume de querer dar uma floreada, eu digo a gente em geral, mas Jesus não foi muito de floreio não, até porque ele tinha pouco tempo para estar entre as pessoas. Jesus então é muito objetivo. Ele reclama da autoprojeção, da autopromoção, ele reclama da falsa aparência, daqueles que demonstravam ser o que não eram. E agora, irmãos, Jesus se dirige aos fariseus, aos escribas, né, ao intérprete da lei, sem recuar, pelo contrário, a partir da ofensa que ele apresenta a Jesus, Jesus vai para os ais. E meus irmãos, ai daqueles a quem Jesus revela os seus ais. Ok? Ai aqui está dentro da construção gramatical como uma interjeição. É uma expressão, né, que, como o próprio termo diz, né, exprime uma palavra de admiração, uma palavra de espanto. Aqui a ideia de Jesus é ai de vós. Você já deve ter ouvido sua mãe, ou sua avó, ou seu pai dizer ai de você. Quando o pai e mãe diz ai, a gente já sabe, né, que vai ser ai depois, né? A gente entende bem. Jesus não recuou. Quem eram os intérpretes da lei, irmãos? Escribas. E aqui rapidamente uma explicação sobre os escribas, né? Quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, eles já estavam com uma outra língua, uma mistura do hebraico com as línguas do povo grego. Havia também linguagem dos samaritanos. A coisa estava bem misturada. Então surgiu uma nova língua ali praticamente nesse processo de transição. O que acontece então é que muitos não tinham acesso à leitura das escrituras nas línguas originais, por conta de terem nascido durante o cativeiro ou após o cativeiro. Eles então não tinham habilidade com o hebraico, então foi necessário que os escribas fizessem esse trabalho. Entre os escribas, o mais famoso dele foi Esdras, o sacerdote. E qual era o trabalho dos escribas? A palavra era lida na língua original e eles transmitiam para a língua do povo. Ok? Então esse era o trabalho que eles faziam. Muitas vezes também os escribas se juntavam aos grupos menores, os minoritários, para traduzirem para a língua deles, a linguagem deles, a fim de que todos conhecessem a palavra de Deus. O problema dos escribas é que muitos deles eram do grupo dos fariseus, e outros eram influenciados pelos fariseus. E aí então eles se ofendem, esse fariseu neste caso, se ofende com as palavras de Jesus. Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Ele aqui está tomando partido do grupo dos escribas. Mas Jesus respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei. E aqui a coisa vai no mesmo sentido, tá? Sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças.
mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ou seja, vocês colocam sobre os ombros dos outros um fardo que eles não podem carregar e que vocês nem ao menos tocaram para tentar levantar. Vocês são pesados aos outros, mas a vocês mesmos, vocês são levíssimos. Vocês querem que os outros vivam uma religiosidade aprisionada, escravizadora e difícil, enquanto vocês vivem uma vida de qualquer jeito. Vejam, irmãos, que nós não estamos muito distantes do texto aqui, do contexto, tanto dos fariseus como dos escribas. Nós lembramos bem, nos anos 80, anos 90, quando a televisão era considerada um demônio. A televisão era considerada um demônio. Crente que tinha televisão em casa, alguns irmãos aqui mais antigos sabem bem o que eu estou falando. E aí muitas vezes as pessoas pegavam líderes religiosos com televisões dentro do seu guarda-roupa. Eles não queriam que os outros assistissem, mas às escondidas eles assistiam televisão. E hoje algumas igrejas que condenavam têm emissoras de televisão. Hoje eu digo há mais de 15 anos. Ou seja, agora nós temos o nosso próprio demônio, né? Não era a televisão um demônio? Meus irmãos, quantas vezes essa religiosidade vazia não afastou pessoas da igreja? Líderes que olham o tamanho da saia, líderes que olham seu irmão deixou um fio do bigode ou do cavanhaque crescer. Meu irmão, você não está muito espiritual, você... E aprisionando as pessoas, as suas tradições, a sua religião, porque nós fazemos assim, porque sempre foi assim, porque no passado foi assim, e nós vamos continuar sendo assim. E se nos perguntarem, eu já vi um desses líderes religiosos dizendo assim, e se vierem nos questionar, o mundo não vive do jeito que quer, nós também podemos viver do jeito que nós queremos. E o sola escritura é lançado por terra. Não é a Bíblia mais quem governa a igreja. Quem governa a igreja é a tradição. Meus irmãos, não foi disso que nós fugimos em 1517. Saímos da tradição de Roma, que era colocada em pé de igualdade com a Escritura, para muitas das igrejas agora colocarem suas tradições em pé de igualdade com a Escritura. Certa vez eu perguntei ao meu barbeiro, um homem muito querido, um homem de Deus, se eu poderia pregar na igreja dele com essa barba aqui. Ele disse, pastor... Aí você olha para a Bíblia, e a Bíblia fala de barba o tempo todo. Na verdade, dificilmente você vê na Bíblia homens que não usavam barba. É só você olhar os textos bíblicos. Inclusive, em alguns casos de consagração dos nazireus, eles nem podiam tirar a barba. E aqui eu não estou fazendo defesa que todo mundo tem que ter barba. O que eu estou dizendo é que se você quiser ter barba, tenha. Se você não quiser, não tenha. Se você quiser usar maquiagem, use. Se você não quiser usar maquiagem, não use. Quem usa cabelo grande, não critique quem usa cabelo curto. Quem pinta o cabelo, não critique quem não pinta o cabelo. Quem gosta de terno e gravata, não critique quem não gosta de terno e gravata. Porque Cristo é um em todos. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Somos filhos amados do Senhor. Nem o que tira a barba, nem o que deixa a barba crescer é mais ou menos espiritual do que o seu irmão. Não é um furo na orelha que vai arrancar a sua espiritualidade. Nem o colocar brinco, que também vai te deixar mais espiritual. Mas muitas vezes as pessoas estão obcecadas por isso, de maneira que não conseguem mais observar até mesmo a necessidade do irmão, mas só observa motivos para crítica. Parece até uma esquizofrenia no meio de algumas igrejas. As pessoas quererem reparar as roupas que os outros usam, quando o critério que a Bíblia nos dá para esse caso é a ordem e a decência, o fugir da sensualidade e da aparência do mal. O restante pouco importa. Os irmãos bem sabem aqui
que eu já preguei de gravata, de manga comprida, de manga curta, de camisa de botão, de camiseta, e a pregação foi a mesma, porque não há uma unção especial no paletó, nem uma unção maravilhosa na gravata. O que há, na verdade, e que deve haver sempre, é um coração quebrantado diante da presença do Senhor. Jesus diz: vocês edificam os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Ou seja, vocês seguem o caminho dos vossos pais. Assim sois testemunhas, verso 48, e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Vocês são cúmplices com eles. Os vossos pais mataram os profetas e vocês continuam fazendo a mesma coisa. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Faz parte do plano de Deus soberano. Deus vai mandar os seus profetas, e quando as pessoas ouvirem a verdade, vão se incomodar com a verdade. Não foi isso que aconteceu com o próprio Senhor? Jesus não foi condenado, irmãos, a princípio por Roma. A condenação veio do Sinédrio, e o Sinédrio era formado basicamente pelos fariseus e pelos escribas, e também por saduceus. Foram eles que incentivaram a multidão a condenarem Jesus, foram eles que foram até Pilatos. Cumpriram aqui o que Jesus havia dito: para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Verso 51, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias. A história de Abel é conhecida dos irmãos. A história de Zacarias é o profeta que morre no templo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 24, versos de 20 a 21. Que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Verso 52, para encerrar: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes, impedistes os que estavam entrando. Vejam, irmãos, estes homens eram doutos, estes homens eram possuidores de grande conhecimento. Sempre que se queria fazer um documento, se pedia a ajuda dos escribas. As pessoas tinham dificuldade em escrever, muitos eram analfabetos para a sua própria linguagem. Os escribas aqui faziam tudo, documentavam tudo. Quando alguém queria saber alguma coisa, visto que os conhecimentos estavam nos pergaminhos, procuravam os escribas. Entretanto, o muito conhecimento deles não serviu para que eles se aproximassem de Deus, porque eles não quiseram, e ainda mais atrapalhavam a vida dos outros. Meus irmãos, aqui nós vemos um retrato do quanto o tradicionalismo pode ser danoso para a vida da igreja. O quanto um mau testemunho pode ser prejudicial à pregação do Evangelho. No caso dos escribas, dos fariseus, além de se ofenderem com o Evangelho, eles reverberavam mentiras contra Jesus, a fim de que as pessoas também não se aproximassem dele. O que nós podemos tirar, irmãos, aqui como lições? Eu chamo a atenção dos irmãos, em especial para este ponto. Há um grave pecado quando nós somos objeto de obstrução para que as pessoas se aproximem de Deus. Veja que é muito comum nós dizermos assim: Senhor, eu quero ser um canal de bênção para as pessoas. Não é? Essa expressão é muito comum a nós, né? Que a minha vida seja um canal de bênção. Mas às vezes nós obstruímos o canal. Ou seja, com a nossa prática diferente do que na verdade deveria ser a vida de santidade, nós atrapalhamos que as pessoas se aproximem de Deus. Às vezes, com a nossa preocupação exagerada com o externo, nós atrapalhamos as pessoas se aproximarem de Deus. Aqui há um grave pecado.
Os escribas, nesse sentido, atrapalhavam as pessoas do dia a dia, as pessoas comuns, a se aproximarem de Deus. O papel deles era abrir as Escrituras e anunciar Jesus. Mas eles preferiam fazer diferente. Eles preferiam, com suas próprias palavras, ao invés de transmitirem as palavras de Deus, eles preferiam transmitir suas próprias tradições, as tradições dos fariseus. Se eles tinham que explicar as Escrituras, e a Bíblia diz que as Escrituras apontam para Jesus. Vejam, irmãos, o objetivo da Escritura é apontar para Jesus. E os escribas abriam as Escrituras e apontavam contra Jesus. Contra Jesus. Eles se achavam o suprassumo da verdade, mas na verdade viviam uma vida de mentira e ainda proclamavam mentiras a respeito de Jesus para o condenar. Eles gostavam de proeminência, de se assentarem nos primeiros lugares. Eles gostavam de ser vistos pelos homens e de proferirem suas palavras diante das pessoas. Entretanto, eles tinham uma sabedoria que confiava em si próprio, nos seus próprios corações, e ao invés deles serem instrumentos para a entrada das pessoas no reino de Deus, eles eram instrumentos para fecharem a porta da salvação para muitos. Meus irmãos, a única forma dos homens conhecerem a Deus é através da Escritura Sagrada, a palavra no nosso coração e na nossa vida. Nós temos uma responsabilidade enorme. Como falamos na mensagem da semana retrasada, não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas no velador para iluminar toda a casa. Os fariseus queriam abafar a luz de Jesus, ao invés de fazê-la resplandecer, mesmo tendo as Escrituras. Por isso Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque as Escrituras, Jesus disse, testificam sobre mim. As Escrituras apontam para Jesus, mas os fariseus apontavam as Escrituras segundo suas próprias interpretações, para as tradições, para os costumes, para as regras que eles mesmos criaram. Faziam então a sua própria religião, que eles mesmos não podiam cumprir, e ainda, desculpem a expressão, arrotavam espiritualidade diante dos outros. Jesus os condena e condena a geração destes. A minha pergunta é, meus irmãos, e nós cristãos? E nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso? E nós, Igreja Presbiteriana do Brasil? E você e eu? A nossa vida tem sido um canal para que as pessoas se aproximem de Deus, ou um canal para afastá-las da presença de Deus? Como vai o nosso testemunho? Como tem sido a nossa prática de vida? Porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã, ou alguns na quarta ou na quinta-feira, quando retornarem aos seus trabalhos, muitos cristãos esquecem de viver o que foi pregado, esquecem de viver o Evangelho. Ora, meus irmãos, é impressionante, absurdo, e nós não podemos nos conformar em termos um país que tem majoritariamente católicos e protestantes, e termos os índices que nós temos. Nós não podemos nos conformar com isso. O que está nos impedindo de vivermos uma verdadeira vida cristã na plenitude, na santidade, aproximando as pessoas? O que adianta nós usarmos camisa com dizer evangélico, postarmos versículos, se nós não somos quem deveríamos ser dentro de casa, se nós não somos quem deveríamos ser no nosso ambiente de trabalho, se nós não somos quem deveríamos ser quando estamos sem ninguém estar nos olhando? Quando muitas vezes os nossos olhos
olham com um olhar imoral para as mulheres na rua, para os homens na rua, quando muitas vezes nós somos desonestos nas nossas negociações. Meus irmãos, que espécie de evangelho é esse que nós vivemos? É o evangelho só do domingo? É o evangelho só de 2 horas? Nós somos comprados por Cristo, nós somos dele. As Escrituras, irmãos, segundo Jesus falou, a revelação de quem ele é, coloca a luz no ambiente todo, não pode haver trevas. Observe o texto ainda da parábola da candeia. Jesus diz assim: se portanto o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. O problema, irmãos, é que muitas vezes há parte em nós que a luz das Escrituras, a luz de Jesus ainda não entrou, e que muitas vezes nós queremos que permaneça em trevas. É o nosso pecado domesticado, é aquele que ninguém vê, por isso não traz escândalo, mas está lá guardado no coração, e quando ninguém está olhando, meus irmãos, Deus nos vê 24 horas. Cuidado com a preocupação extrema com o exterior, se o interior está sujo. Não limpe o copo só por fora. Em outras palavras, não seja exagerado em se preocupar muito com a sua reputação, mas seja muito diligente em se preocupar com o seu coração, com o seu interior. Porque se o seu coração for devotado a Deus, certamente o exterior vai resplandecer a glória de Deus. Mas não adianta tentar resplandecer uma glória externa se o interior está em trevas. Como vai o seu coração nessa noite? Está todo iluminado ou tem parte em trevas ainda? A revelação de Jesus dissipa as trevas do nosso coração e faz com que nós observemos a realidade de quem nós somos e corramos para Cristo, pedindo a Ele graça e misericórdia. Meus irmãos, o nosso Deus é santo, santo, santo. E Ele ordena: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos nos colocar de pé.